Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um exercício para praticar as ferramentas de modelagem que a gente viu nas aulas anteriores. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar este cubo que tem na nossa cena inicial e nós vamos, com as ferramentas do Edit Mode, transformar ele num armário, certo? É um exercício simples que dá para fazer bem tranquilamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar mudando a minha vista para a vista ortográfica. Como eu já falei para vocês, a gente pode trabalhar, quando a gente está girando a cena, na vista em perspectiva ou na vista ortográfica, que a gente pode trocar aqui no menu View, em View Perspective Ortho. Ou a gente pode utilizar a tecla de atalho 5. A tecla de atalho 5 do seu teclado numérico, vai mudar para a vista ortográfica, certo? Então eu vou mudar para a vista ortográfica e vou ligar o Edit Mode, beleza? E agora a gente pode fazer o seguinte, olha, eu gosto de determinar as dimensões iniciais do objeto, principalmente quando a gente começa com um cubo assim, movendo os polígonos. Eu acho mais fácil do que utilizar o Scale. Então eu posso selecionar aqui, ativar a seleção de faces aqui embaixo, vou limpar a seleção com a tecla A, vou selecionar o polígono de cima e vou mover ele para cima para determinar a altura do objeto. E eu vou mover este polígono para cá agora, de repente pegar aqui o do outro lado e mover para o outro lado, para determinar o tamanho dele. Então, o volume do meu armário vai ter essa proporção aí, tá? Eu estou utilizando aqui os manipuladores, mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar, como a gente já viu, as teclas de atalho. Então, se eu quiser mexer na altura, eu aperto Z, G, né? E depois Z. G e Z para determinar a altura. Se eu quiser mexer aqui do lado, eu aperto G e Y, no caso, para ele se deslocar neste eixo aqui. Beleza? Ok, pessoal. Agora eu vou configurar esse armário aqui com algumas prateleiras e portas. E para fazer isso, eu vou inserir segmentos aonde a gente vai ter a divisão dessas prateleiras e dessas portas. Para inserir esses segmentos, a gente já viu que a gente pode utilizar aqui a seleção de arestas. Então, eu vou ativar aqui a seleção de arestas aqui embaixo. Com as teclas Ctrl Alt, eu vou clicar em uma das arestas verticais. Lembrando que o Ctrl Alt, quando você clica no Ctrl Alt junto, ele vai selecionar todas as arestas paralelas. E com essas arestas selecionadas, eu posso inserir os segmentos horizontais, pressionando o atalho Ctrl E para abrir o menu de edição de arestas, de ferramentas de edição de arestas, e vou clicar aqui em Subdivide. Quando eu clico em Subdivide, ele vai inserir inicialmente uma aresta, e a gente já sabe que a gente pode configurar a quantidade dessas arestas, entre outras coisas, no Operator Panel, que a gente pode acessar aqui na esquerda, ou pressionando a tecla F6, e a gente pode configurar essa quantidade aqui. Eu vou colocar o número 2 aqui, o Number of Cuts, eu vou colocar 2, porque eu quero só 2 divisões aqui, tá? E eu também quero divisões verticais, certo? Para colocar divisões verticais, eu vou clicar em uma dessas arestas que estão na horizontal agora, com o Ctrl e o Alt pressionados também. Eu vou dar um clique aqui com o Ctrl e o Alt, ele vai selecionar todas as arestas paralelas. Novamente, eu vou repetir o procedimento, Ctrl E, vou clicar em Subdivide e vou colocar aqui no F6, no Operator Panel, duas divisões. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai começar a transformar essas divisões que a gente fez nas portas e nas prateleiras, certo? Eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar selecionando essas duas faces, então eu ativei aqui a seleção de polígonos, ó, selecionei esses dois polígonos e vou transformar eles dois em uma porta única, vertical, ocupando esses dois espaços aí. Então, para isso, eu vou começar utilizando o comando Inset para criar uma espessurinha aqui, antes da porta. E a gente já viu que a gente pode encontrar o Inset aqui na esquerda, na Tool Shelf, Inset Faces, tá? Outro lugar que a gente pode fazer, ó, dei um Ctrl Z aqui. Outro lugar, através do atalho Ctrl F para abrir as ferramentas de edição de faces. Eu encontro aqui o Inset Faces. E outro lugar ainda é a tecla de atalho I. Então, das três formas, a gente pode acessar aqui o Inset Faces, beleza? Então, eu dei um cliquezinho aqui, olha. E eu vou fazer o seguinte, a gente viu também que a gente pode, depois que a gente configura inicialmente uma ferramenta dessas, como por exemplo o Inset, a gente pode vir no Operator Panel e configurar o valor aqui, ó.
Vou botar aqui mais para o lado, ó, F6, pressionar a tecla F6. Então, eu posso configurar este valor de thickness aqui. Por que é interessante, de repente, a gente colocar um valor preciso aqui? Por exemplo, 0.2. Porque se a gente quiser fazer outras portas, outras prateleiras depois e manter uma espessura igual, a gente repete esse valor, certo? Então, agora eu vou extrudar esta área, pressionando a tecla de atalho E. Se você não lembrar, você pode também vir aqui, olha, em Extrude, aqui na Tool Shelf, e clicar em Region, né? E a gente também pode, pressionando a tecla F6, determinar um valor aqui na extrusão, ó, nesse caso aqui do eixo Z. Então, eu vou colocar aqui também 0.2, de forma que a gente tenha um valorzinho só para memorizar. Então, agora, olha só, a gente fez aqui mais ou menos um volumezinho que pode ser considerado uma porta. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui embaixo 3 portinhas separadas. Não vai ser uma porta que vai ocupar esses 3 polígonos, não. Vão ser portas separadas. E para isso eu também vou usar o comando inset. Então, vou pressionar aqui a tecla I, vou dar um valor qualquer, inicial, e na tecla F6, eu vou colocar aqui o thickness, a espessura, 0.2, porque aí ele vai ficar com a mesma distância da porta maior. Só que aqui acontece o seguinte, olha só, ele deu um inset, aliás, nos 3 polígonos juntos, o que significa que a gente não conseguiu aquela divisão entre essas 3 portas. Mas se a gente voltar aqui no Operator Panel, antes de executar uma nova ação, a gente pode marcar aqui a opção Individual, tá? Lembra que o Operator Panel ele é uma cópia desse aqui da esquerda. A gente também tem um Individual aqui, tá vendo? Ó? Quando a gente marca a opção Individual, o inset, ao invés de ser executado como um todo para todos os polígonos que estão selecionados, ele vai executar separadamente para cada polígono, certo? E agora eu posso usar um Extrude e, novamente, vir aqui no Operator Panel e digitar o valor aqui em Z 0.2. E agora eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou começar a fazer as prateleiras, tá? Então, eu vou selecionar esses 4 polígonos aqui e vou fazer 4 prateleiras separadas. Então, eu vou usar o Inset com a tecla de atalho I, tá? No F6, ou seja, aqui no Operator Panel, eu vou colocar o valor 0.2 também para ficar tudo igualzinho, certo? E eu vou marcar ali no Operator Panel a opção Individual, porque eu quero 4 prateleiras separadas, beleza? E agora eu vou usar o Extrude, e agora eu vou fazer o seguinte, ó, antes de usar o Extrude, eu vou vir aqui na Properties Region, aqui na direita, no painel Display, e eu vou habilitar o Toggle Quad View para visualizar as 4 viewports. Lembrando que o atalho para isso aqui é o Ctrl-Alt-Q, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o modo de visualização para o wireframe. Por quê? Porque agora quando eu der o Extrude, vou pressionar aqui a tecla E para dar o Extrude, eu consigo visualizar através das outras vistas se ele já está em uma profundidade boa. Eu consigo ver através do objeto em outras vistas. Então, esse aqui é um bom exemplo da utilização tanto da vista no modo wireframe como do Quad View. Agora eu posso tirar do Quad View e voltar para a visualização Solid, tá? Para finalizar a parte da estrutura do armário, eu vou vir na seleção de arestas e vou selecionar com o Shift, ó, essas arestas daqui, ó. Tá? Eu estou na seleção de arestas, tá, pessoal? Estou na seleção de arestas e selecionei estas arestas aqui, as arestas que envolvem as portas. Aí eu vou vir em Ctrl E nas ferramentas de edição de arestas e vou marcar a opção Bevel. Vou dar um valorzinho aqui inicial. De repente, aqui no Operator Panel, na tecla F6, eu posso colocar mais 1 ou 2 segmentos para ficar arredondada o canto aqui da porta. Se eu sair do objeto, ó, do Edit Mode, eu já consigo ver a estrutura que eu queria mais ou menos aí. Beleza? E para finalizar, eu só vou colocar uns pegadores nessas portas, como se fosse aquela maçanetinha para a gente abrir a porta, né?
E eu vou aproveitar para mostrar uma função nova, né? Que é o seguinte, se a gente estiver dentro do Edit Mode, e usar a ferramenta de criação, aqui o Shift A, a gente pode criar uma geometria, por exemplo, aqui eu vou criar uma esfera, só que essa geometria ela não vai ser criada como um novo objeto. Reparem que aqui no Outliner não apareceu uma esfera nova. Essa geometria ela é simplesmente criada dentro do objeto já existente. Vou pressionar aqui a tecla de atalho 1 para colocar na vista frontal, para ver aqui o meu armário de lado. Vou mover a minha esfera aqui para o lado. E agora eu vou usar a tecla de atalho 6. A tecla de atalho S, perdão, para mover aqui, ó. S para dimensionar e depois eu movo com G, certo? Agora vou pressionar a tecla 3 e ó, a tecla 3 me moveu para a vista lateral direita. Se eu quiser inverter a vista 180 graus, eu pressiono a tecla 9, certo? Então, gente, quando você cria uma geometria dentro do Edit Mode de um determinado objeto, essa geometria ela não vai ser criada como um novo objeto, e sim como uma parte do objeto que já está selecionado. Vou mover aqui essa bolinha para cá, tá? Dessa forma, eu consigo posicionar ela ali direitinho. Se eu quiser fazer agora as outras duas bolinhas daqui, eu posso copiar essa bolinha com o Shift D. Vou mover aqui só no eixo Y, para ela andar retinho. Mais uma vez, Shift D com Y. E essa aqui agora, que eu posso selecionar com a tecla L. Deixa eu limpar a seleção A. E pressionar L com o cursor em cima dessa bolinha, para selecionar só ela. Eu vou mover aqui para cima para fazer o pegador desse armário. Então, Shift D mais uma vez. Agora eu mover aqui em Z. Colocar aqui, tá? E agora eu posso sair do Edit Mode. Então, se a gente olhar, ó, esse aí é o armário que eu queria fazer, tá? Para a gente praticar um pouquinho as ferramentas de modelagem que a gente viu anteriormente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima aula.